Olá, sou Nilda Muniz, especialista em aleitamento materno e cuidado materno-infantil. E hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre a candidíase, algo que incomoda muito as mulheres e se confunde também entre alguns outros sintomas com o fenômeno de Raynaud. Então, a infecção, da mama por Candida albicans, no puerpério, ela é bastante comum. A infecção ela pode ser superficial ou atingir aí os ductos lactíferos, é importante identificar isso. E costuma ocorrer na presença dos mamilos úmidos, né? Essa cândida ela cresce em meio, né, com carboidratos. E também em lesões, né? Então a cândida vaginal, o uso de antibióticos, o final do uso desses antibióticos, contraceptivos orais, né? Esteroides e o uso de chupeta contaminada aumentam o risco da candidíase mamária. Né? O uso de conchas, aquela concha que a mãe usa durante todo o dia, né? Fica muito abafado. O fungo gosta muito desses ambientes úmidos e quentes. E aí, com esse calor e na presença do leite materno, um meio de cultura fantástico para que eles cresçam. Então, é com frequência a criança que geralmente transmite aí o fungo, né? Mesmo sendo assintomático. Os sintomas nela vão aparecer bem depois. Então, a infecção por cândida, ela costuma se manifestar por prurido, né, que é uma coceira aí no complexo mamilar areolar, a sensação de queimaduras, fisgada aí nos mamilos, né, que persiste após as mamadas, e os mamilos costumam estar vermelhos e brilhantes, muito incômodo, a mãe relata muito incômodo. Quando não, muita dor também. Há mulheres com uma sensibilidade maior que vai traduzir isso para a condição física em dor mesmo, né? Então, alguns casos percebe que a ocorrência de fissuras, né? Existe aí a ocorrência de fissuras na divisão do mamilo com a areola. Então, é importante estar sempre observando isso. Algumas mães que se queixam da ardência, das fisgadas dentro da mama, né? E é muito comum a criança apresentar crostras na língua esbranquiçada, né? Nessa condição da cavidade oral. E que deve ser distinguida dessas crostas de leite, porque às vezes o bebê mamou e a mãe não fez a higiene oral da boquinha do bebê, e aí tem essa favorece ter aí sim essas crostas brancas. Só que a gente precisa identificar, é crosta de leite ou essa cor esbranquiçada da língua toda já não é aí a condição dos fungos, né? E ela se confunde muitas vezes na sua sintomatologia pelas mulheres com uma outra situação que nós chamamos de fenômeno de Raynaud. Esse fenômeno ele é uma isquemia intermitente, aí causada por vasoespasmos que usualmente ocorre nos dedos da mão e dos pés, né? Também podendo acometer aí os mamilos. E em geral ele ocorre em resposta à exposição do frio, né? Uma compressão anormal do mamilo na boca da criança ou trauma mamilar importante. Porém, nem sempre a causa é identificada. Então, os vasoespasmos, eles podem causar palidez aí dos mamilos, né, por falta dessa irrigação sanguínea e costumam ser muito dolorosos. Então, podem manifestar-se, né, aí antes, durante ou depois das mamadas. E é muito comum que ocorram depois das mamadas, né, provavelmente porque, em geral, o ar frio é bem mais frio do que quando o complexo mamilar areolar está dentro da boca da criança. Então, muitas mulheres relatam dor em fisgadas, sensação de queimação enquanto o mamilo está pálido, né? E por isso, muitas vezes, essa condição é confundida, ela é confundida com a candidíase, né? Embora é uma infecção fúngica, né? Por si só, ela pode sim ser levada aí na mesma trajetória e
acabar se transformando aí no fenômeno de Raynaud. Então, os espasmos, né, com a dor característica duram segundos ou minutos, mas a dor também pode durar 1 hora ou até mais horas, né, mais que isso. Então, é muito comum, né, haver uma sequência de espasmos, né, com repousos curtos. Algumas medicações orais, às vezes, podem agravar ainda mais esses vasoespasmos. Por isso, é importante que haja a presença de um profissional para poder avaliar e distinguir aí, é uma candidíase ou um fenômeno de Raynaud. Então, qual seria o tratamento aí, então, para o fenômeno, né? Que o manejo consiste aí em tratar a causa básica que está levando ao vasoespasmo aí no mamilo, né? As compressas mornas, elas podem aliviar a dor, né? Que geralmente a gente procura não indicá-las aí na questão das mamas, mas um profissional habilitado, ele vai poder estar avaliando e tendo sua conduta no que condiz aí o tratamento, né? E quando a dor é importante e não há melhoras com essas medidas, que esse profissional já tem em mão aí, que uma delas seria a compressa, né? Pode-se utilizar algumas medicações, embora a gente sabe que falta alguns estudos, né, ainda referente a esse fenômeno. Mas existe sim medicações que podem ser prescritas pelo médico para aliviar ou sanar essa complexidade aí desse fenômeno durante o período de amamentação. E vamos lá então, continuando aí para a prevenção da cândida, né? Que a gente começou a falar, e aí a gente entra um pouco no fenômeno, porque eles são muito próximos e às vezes se confunde os resultados disso para qual conduta tomar. Então, quando uma mãe geralmente pergunta ou acredita ou manda algum relato, achando que é algo, a gente sempre fala, é preciso avaliar de perto, ter esse olhar apurado, né, para poder identificar o que é uma coisa ou outra, o que nortear, quais são as condutas, o que fazer, entrar com medicação, não entrar com medicação, observar o bebê, observar a boca do bebê. Tudo isso são contextos que precisam ser norteados, avaliados com muita precisão antes de sugerir que entre com alguma medicação nesses dois processos. Então, a prevenção da candidíase, né, são algumas atitudes simples que podem auxiliar aí na prevenção da candidíase. A gente precisa estar sempre orientando as nossas mulheres, né, não utilizar produtos nas mamas, como creme, conchas, como nós falamos aqui, né, os protetores intermediários, que ainda é muito usado, porque eles abafam, né, e que mantém as mamas úmidas e em contato constante com esse leite que vaza. Então é importante estar vendo isso. Não oferecer bicos artificiais, né, para o bebê. Eles favorecem essa proliferação de fungos e pode contaminar a boca do bebê. E com a amamentação, o bebê ele pode transmitir o fungo para a mama da mãe. Usar sutiã de algodão, né? Sempre lavar quando perceber que ele já está úmido, né? Evite usar sutiã com bojo durante o período de amamentação. Às vezes o leitinho escorre, vai molhar ali essa partezinha do bojo e ali vai ficando quente, né, abafado, e isso com leite, que é um meio de cultura importante aí para o fungo, vai estar aí proliferando aí essa condição fúngica, né? Então a gente orienta utilizar o sutiã de algodão e sempre lavar quando ele estiver úmido, né? De preferência água e sabão neutro, né? O algodão também tem uma maior absorção aí. Lavar sempre as mãos após a troca das fraldas do bebê, né? E essa candidíase ela também pode ser transmitida da área aí da fralda para a boca do bebê, para
da boca à mama, né, nessa troca. Manter as mamas sempre secas, na possibilidade sempre mantê-las arejadas também. Evitar alimentos industrializados, né? O açúcar em excesso, leite, seus derivados, os embutidos, os refrigerantes, né? Eles alimentam. Do contrário que muitas pessoas pensam, eles alimentam o fungo. Então, uma vez que o fungo ele cresce meio úmido, quente e escuro, são medidas preventivas contra a instalação da cândida, manter aí os mamilos secos, arejados, sempre que puder expor uma luz do sol, né, por alguns minutos do dia, tá? E quais seriam, então, os sinais? Como é que eu percebo que tem presença de fungo aqui, Nilda? O que você nos traz para que nós, enquanto mulheres que estamos amamentando, observar isso? Os primeiros sinais são a ardência. Começa com ardência, uma sensibilidade muito grande aí no complexo mamilar-areolar ou no próprio mamilo. E é nesse eixo que muitas vezes algumas pessoas confundem com o fenômeno de Raynaud. Então, os primeiros sinais é essa ardência, a sensação de pontadas, né, de agulhadas, coceira e a coloração do mamilo. E a areola, ela sai da sua coloração normal. Às vezes a mãe não percebe, mas o profissional já com uma experiência, ao bater o olho, ele vai saber o que tem ali, tá? Então, essa coloração do mamilo e da areola, ela fica mais rosada, sai de um tom para o outro. E a gente percebe isso muito claramente quando a gente vai estar avaliando aí a mama. E qual é o tratamento para isso? O que tem de tratamento para isso? A mãe e o bebê eles devem ser tratados simultaneamente. E há alguns profissionais que tratam a mãe e esquecem do bebê. Se eles dois têm essa troca, né, pela a boca e a mama da mãe na boca do bebê, é óbvio, isso vai ser passado de um para o outro. Então, trata-se mãe e bebê simultaneamente, né? Mesmo que a criança não apresente sinais de monilise, o tratamento inicial é tópico, né? Tem aí as medicações que vão ser prescritas com uso conforme a prescrição médica, e as mulheres elas podem aplicar também aí na própria mama, né, no complexo mamilar-areolar, alguma medicação que seja também prescrita aí pelo médico. E aquilo que, nessa condição, dependendo da medicação, não precisa ser removida, né, antes da próxima mamada. Então, um grande número aí de espécies de cândidas também resistente a algumas medicações, e isso também tem que ser percebido pela mulher, porque às vezes ela usa e traz relato pra gente. Olha, foi prescrito tal medicação, tô usando e não tô vendo surtir efeito. Por quê? Existe sim algumas cândidas, né, algum tipo delas, que são bastante resistentes a algum tipo de medicação. Portanto, é importante observar aquilo que foi colocado aí para você enquanto medicação para ser utilizada aí nesse tratamento. E esse tratamento ele deve ser observado, né? Observado junto com o médico que está te acompanhando. E além do tratamento específico aí contra o fungo, né? Algumas medidas gerais também são úteis durante o tratamento, como enxugar os mamilos e secá-los, né? Ao ar, após as mamadas, e expor eles à luz um pouco, né? Tirar um pouco desse sutiã, deixar respirar essa pele um pouco, mesmo ali que dentro de casa, né? Para manter aquele local seco e arejado, é preciso. Então, lembrar disso, né? Durante alguns minutinhos aí do dia. As chupetas e bicos e mamadeiras, elas são uma fonte importante de reinfecção, né? E por isso, caso não seja possível eliminá-los, eles devem ser fervidos, né, por 20 minutos, pelo menos uma vez ao dia, para aquelas mulheres que fazem uso
desses objetos aí. Então, utiliza-se também para o tratamento um outro tipo de terapia, né? Aí eu não vou estar entrando em detalhes aqui, que tipo de terapia é essa, mas também tem bons resultados, né, para essa candidíase mamária, assim como a boca e a região da fralda do bebê. É importante observar isso. Então, consiste também aí em ter uma responsabilidade, né, de estar visualizando isso. Às vezes o bebê também ele vai dando sinais, né? Como é que elabora uma mamada? Porque a mãe às vezes fala pra gente, eu tenho percebido ele muito irritado durante as mamadas. E às vezes morde, irritado, ele sai do peito, volta e morde. E você já percebeu em um momento ou outro que houve a mudança da coloração do complexo mamilar areolar, às vezes essas fisgadas, às vezes coceira, ou às vezes dor, ou também uma sensibilidade após as mamadas, e o bebê irritadiço. E aí é onde que a gente percebe, quando vai avaliar a boca do bebê, esse bebê já tem aí muitas crostazinhas esbranquiçadas na boca, que geralmente as pessoas chamam, né, de sapinho. É fungo mesmo. E tem a mesma proporção de irritabilidade na boca, tanto quanto no peito para a mulher. Agora você imagina, você sente, você reage, você fala, e o bebê? Como fica essa angústia, né? Esse estresse, ele mostra muitas vezes a mamada de forma irritada. E quando ele... Por quê? Porque coça. E aí ele quer aliviar aquilo de qualquer forma. Aí vira um ciclo vicioso, porque ele tende a querer mamar mais, mas brigando muito com o peito, mordendo, saindo e voltando do peito, né? E é importante observar isso. As fraldas, né? Esse bebê tem mostrado assaduras. Como é que tá esse bumbum? Como se fosse uma alergia. Também, muitas vezes, vem nesse contexto de fralda e a gente vai observar. Porque fica muito tempo abafado, quente. Fungo gosta disso. E aí ele vai se alimentar desses resíduos que ficam por ali. E aí nessa troca, né? Mãe, bebê, boca do bebê, peito, troca de fralda, mão que não lavou, enfim. Até desconfiar, até descobrir, ela já está instalada de verdade, né? E as mães trazem essas angústias aí para nós. Então, é preciso, né, que nós possamos estar aí atentas a isso, observando, né, todo esse contexto. E, na dúvida, procure um profissional habilitado, né, seu médico, para que ele possa te ajudar a avaliar, né, se é uma cândida, se é um fenômeno de Reino. Então, é interessante que você esteja sempre atenta a isso. E às mamadas, ao comportamento do bebê durante esse período de mamada. E fica aqui hoje a nossa mensagem para você sobre a candidíase.